Bem-vindos mais uma vez, amigos do canal Chronotalk, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre alternativas aos mecanismos ETA. Fiquem ligados. Pois bem, de certa maneira esse vídeo é uma certa sequência desse vídeo que vai aparecer no card aqui em cima, onde eu falei sobre os ETA e os CELITA, qual a relação entre os dois, um pouquinho da história, principalmente da ETA, e por que eu escolhi falar inicialmente do Celita, porque os Celitas são os clones mais populares, não só por serem mais conhecidos, mas também por serem os mais utilizados pela indústria e ainda é o clone mais reputado dos mecanismos ETA. Então, a Celita produz os SW200, SW300 e SW500, além de outros, mas esses são os principais, que são os clones dos ETA 2824, 2892 e 7750, respectivamente. E, como eu disse, eu dediquei um vídeo exclusivamente sobre eles por serem os mais conhecidos, os mais populares, e expliquei como diferenciar um de outro. Porém, existem hoje vários outros clones das máquinas ETA, e algumas alternativas que não são exatamente clones, mas são compatíveis com eles. E como eu falei no outro vídeo, tudo isso isso foi resultado de uma política anunciada pelo SWAT Group de que não ia mais fornecer mecanismos para marcas de fora do grupo, assim como coincidiu com o fato das patentes desses mecanismos clássicos da ETA terem caído em domínio público, terem se tornadas públicas. Então qualquer um poderia produzir mecanismos com os mesmos desenhos. Mas algumas empresas também optaram por fazer os seus próprios projetos, inclusive podendo fornecer para qualquer marca. Algumas fizeram projetos que eram compatíveis com os mecanismos já da ETA. Um exemplo clássico é o Hublot Único, que é um ótimo mecanismo, e apesar dele ser completamente diferente do 7750, que era um mecanismo básico, mecanismo clássico do Hublot Big Bang, referência 301 e similares, o calibre único ele é totalmente compatível com o 7750 em termos de dimensões, tá? Ele é um mecanismo, como eu disse, completamente diferente. A concepção é totalmente diferente. Ele é um cronógrafo modular, ele não é um cronógrafo integrado como é o 7750, mas os furos onde vão os pés do mostrador, os diâmetros dos ponteiros, a altura onde passa a tige, a distância dos botões do cronógrafo, tudo isso é idêntica à do 7750, o que significa que se você pegar exagerando um pouco, mas não exagerando tanto, é bem capaz de que isso seja possível. Se você pegar um relógio que tenha uma 7750 dentro, você pode tirar ela e colocar um calibre único da Hublot, que o mostrador vai servir, os ponteiros vão servir, a tige vai passar exatamente pelo mesmo lugar, todos os pontos de fixação da máquina na caixa idem. Isso foi feito justamente para que a Hublot não precisasse redesenhar caixas, mostradores e tudo mais, reprojetar tudo para se adaptar a um novo mecanismo. Então nada mais inteligente do que fazer um mecanismo que tivesse toda a configuração de montagem igual do 7750. Desse modo não precisava reprojetar tudo que tivesse em volta.
Outra alternativa que surgiu também com 100% de compatibilidade, e essa de fato é 100% compatível, era a Soprod A10. A Soprod é uma fabricante de mecanismos e outros componentes situada no Vale do Ju, e um dos mecanismos populares dela era o Soprod A10, que surgiu como uma alternativa para o ETA 2892. Então a Soprod A10, ela sim você pode com certeza absoluta, porque várias marcas fizeram isso, ou melhor dizendo, não várias, mas algumas marcas fizeram isso. Elas substituíram, quando acabou o estoque de ETAs 2892, elas substituíram o mecanismo simplesmente por um Soprod A10 totalmente plug and play. O mostrador era o mesmo, ponteiros era o mesmo, tudo se encaixava exatamente, era só você tirar de dentro uma ETA 2892 e colocar uma Soprod A10. Inclusive no outro vídeo, o Júlio André perguntou especificamente para eu falar sobre a Soprod, e aqui está inclusive respondendo a pergunta dele. Se a Soprod estava no mesmo nível das rivais. É difícil, aliás, ao longo de todo esse vídeo, acredito até que quem foi um pouquinho mais atento reparou que lá naquele vídeo sobre ETA versus Celitas eu não opinei sobre qualidade, durabilidade e precisão das duas. Eu deliberadamente evitei isso, e nesse vídeo eu também vou evitar, porque por duas razões. Eu não quero que a minha opinião pessoal prevaleça sobre os dados técnicos e os fatos, e eu também não pretendo nesse sentido influenciar as pessoas sobre uma coisa ou outra, porque eu percebo que nesse mundo da internet é relativamente fácil as pessoas interpretarem mal, e se de repente eu falar alguma coisa, pode dar a impressão de que eu estou detonando um determinado produto ou outra coisa. Eu quero tentar evitar, dentro do possível, esse tipo de discussão, até para não gerar polêmica. Porém, o que eu posso dizer que são fatos e vão além da minha opinião pessoal? Eu tive um contato relativamente amplo também com as Soprod A10. Elas são máquinas bonitas, a aparência delas é de muito bem feitas, a precisão delas é boa, tanto quanto a de um ETA 2892, que é a máquina que ela se propõe a substituir. Porém, uma das dificuldades já começa por aí, que é o seguinte: é fácil você encontrar peça ETA, enquanto peças para uma Soprod avulsas já era uma coisa um pouquinho mais complicada. Você não tem um catálogo. Vou dar um exemplo: um relojoeiro ou uma oficina que lide com relógios dessas que utilizam mecanismos ETA, ele consegue comprar peças ETA, ele consegue comprar qualquer peça avulsa de um ETA, coisa que você não consegue com um Soprod. Não facilmente, pelo menos. Não é fácil você achar uma peça, você teria que comprar diretamente da Soprod. Então isso leva a alguns entraves aí, que, muito embora para a Suíça seja simples fazer, mas não é simples em todos os países, que é, mediante um defeito, você ser obrigado a trocar o mecanismo inteiro. Por mais que isso não tenha custo extra para o cliente, é o preço de uma revisão, mas na verdade não se desmonta e substitui peças. O mecanismo é mandado para o fabricante, e o fabricante manda um mecanismo novo. Isso por si só já pode ser um entrave em alguns mercados. E o que eu vi acontecer também é que algumas marcas que utilizavam o ETA 2892 começaram a usar a Soprod. Eles desistiram de usar o Soprod. Eu vi algumas máquinas terem alguns probleminhas de fragilidade mediante impacto, tá? Não me pareciam, no contato que eu tive, ser tão robusta para aguentar porrada. Lógico que nenhum relógio é feito para aguentar porrada,
mas as ETA, em geral, são campeãs em termos de robustez nesse sentido. E eu vi alguns probleminhas com o Soprod delas não aguentarem porrada nesse sentido. O que me leva a crer que talvez sejam mecanismos muito bons, mas um pouco finos demais, tá? Um pouco delicados demais, e por essa razão talvez eles não substituíram a altura ou dentro das expectativas do fabricante, não substituíram a altura a 2892. Tá? Não atenderam às expectativas, e eu vi fabricante que usava 2892 começou a usar a Soprod A10 acabar trocando pela Celita SW300, que é aí sim o clone da 2892, tá? Então, mas essa era uma das alternativas, Soprod A10, como eu disse, me pareceu um bom mecanismo durante o contato que eu tive com ele, bem feito, preciso. Inclusive, eles possuem a mesma fabricante da Soprod, eles têm uma divisão que fabrica só componentes de escapamento. Eles têm alguns componentes, alguns escapamentos, âncora, rodas de escape sob medida, que são de altíssima tecnologia e fornecem para muitos fabricantes, tá? Então, não dá para dizer que não é um bom produto, mas acredito que ele não tenha substituído o ETA 2892 com as mesmas expectativas. Outra alternativa que surgiu também no mercado foi os clones da 7750 feitos pela La Joux-Perret. A La Joux-Perret é um fabricante de mecanismos que hoje faz parte, ela foi comprada pela Sitzen, mas isso não significa nada na prática. Ela continua operando, ela é 100% suíça na fabricação dos componentes. A origem de todo o projeto é suíço, apesar de ser cópia da ETA 7750, e a La Joux-Perret forneceu durante um bom tempo as 7750 da Hublot, e hoje também ela fornece para a Baume & Mercier. A Baume & Mercier utiliza um 7750 que é um clone da 7750 e na verdade é uma La Joux-Perret, e até onde também eu tive um contato com essas máquinas, essas são excelentes, são ótimas cópias da 7750, funcionam perfeitamente, de altíssima qualidade. Inclusive, algumas que eu vi nos Hublot, elas traziam alguns aprimoramentos, assim, alguns refinamentos sobre a 7750 padrão. Então, a 7750, o clone da 7750 feito pela La Joux-Perret, é um mecanismo realmente muito bom. Outras alternativas aí que surgiram, mas que também não dá para dizer que são alternativas pelo seguinte: elas não só não são compatíveis, não são nem clones, nem são compatíveis, como também elas competem numa categoria diferente, que são os mecanismos da Vaucher. A Vaucher abriu o seu catálogo de mecanismos, permitindo a praticamente qualquer um comprar mecanismos Vaucher, mas são mecanismos muito finos, são mecanismos de uma categoria assim, são mecanismos nobres, e por essa razão eles não conseguem competir com os ETA, Celita e afins, que tinham um preço bem abaixo, tá? Não dá para você tentar fabricar relógios na faixa abaixo de $1.000, talvez nem abaixo de $2.000, e não sei nem se abaixo de $3.000 com mecanismos Vaucher. Mas a Vaucher é um dos fabricantes de mecanismos mais reputados que há, então indiscutivelmente fazem bons produtos, mas que não competem. Então, embora eles existam e tenham aparecido como uma alternativa para os fabricantes independentes, mas não dá para dizer que eles se tornaram uma alternativa aos ETA, porque o preço deles realmente foge desse tipo de proposta que um fabricante menor procura. E aqui agora eu vou entrar em mais uma parte relativamente polêmica, porque ela é um pouquinho sombria também.
como eu expliquei no vídeo sobre ETA e Selita, por exemplo, o Selita SW200 é um clone do ETA 2824. E aqui eu vou dizer para vocês uma coisa que é o que talvez vocês esperavam um pouquinho naquele vídeo e que eu não respondi. Quem é melhor? O desempenho cronométrico das duas é igual, tá? Em termos de precisão, as duas são iguais. Me parece que no começo da produção da Selita ela teve alguns problemas com materiais, tá? Qualidade do material. Houve alguns probleminhas nesse sentido, mas acredito que todos eles tenham sido superados. Então, de maneira resumida e curta, para não entrar em muitos detalhes, a minha opinião, eu prefiro a ETA. Tá? Para mim, os mecanismos ETA são imbatíveis em termos de robustez, durabilidade, o quanto eles aguentam porrada, tudo. Na minha opinião, eles são imbatíveis. Não existe clone que tenha atingido esse mesmo nível de qualidade geral dos ETA, tá? Então essa é a minha opinião. Não quer dizer que os outros sejam ruins, como eu falei. O Selita, o desempenho cronométrico dele é igual de um ETA e ele está em inúmeras marcas famosas, tá? Então, repito, não tem como você dizer com isso. Esse era o cuidado que eu queria tomar. Não quero que ninguém interprete que eu esteja falando que o Selita não é bom, mas eu prefiro o ETA, tá? Eu acho que o ETA ainda é imbatível. Isso é o que eu posso dizer.